Olá galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Melk e hoje a gente vai trabalhar física com o tópico 1.7, sistema de unidades, tá? O que consiste o sistema de unidades? O que ele trabalha? Bom, a gente vai tentar explicar de onde deu a origem, quais foram os motivos que levaram à sua origem, à sua criação, tá? E como ele vai influenciar para vocês no estudo de física nas contas posteriores, ou seja, nas contas logo, mas nos próximos capítulos, beleza? Então olha só, física. O que são grandezas? Na física, grandezas são tudo aquilo que a gente pode medir, tá? Tudo aquilo que a gente consegue mensurar, ou seja, o nosso módulo que a gente já viu lá no conceito anterior sobre vetores, né? Nossos módulos são o quê? São grandezas que podem ser medidos, ou seja, eles possuem valores. E esses valores têm alguns exemplos. Tem como velocidade, tempo, massa e força. Nesse primeiro momento, a gente não está preocupado em trabalhar, tá, com o sistema internacional. E sim entender que eu tenho várias formas de dizer tempo. Um ano é um período de tempo. Um dia é um período de tempo. Uma hora é um período de tempo. Então, existem várias unidades para quantificar o tempo. Mas qual deles será o padrão? Qual deles se tornará aquele que será a linguagem universal? Ou seja, quando eu falar um dia, esse dia em linguagem universal ou em sistema internacional vai ser quanto? E para isso que foi criada a padronização de unidades. Então, vamos lá, o problema. Por que eu vou criar uma padronização? Primeira coisa, a padronização ela precisa ser criada para tentar definir para a gente o seguinte tópico. Imagina que tem várias pessoas falando diferentes idiomas. Eu vou conseguir entender o que ela está falando? Eu até posso conseguir entender se eu falar o mesmo idioma que ela falar. Então eu vou conseguir entender o que ela fala se eu conversar com ela no mesmo idioma. Tá? Ou se eu for uma pessoa que for poliglota, falar vários idiomas. Então eu vou conseguir entender o que ela fala e vou conseguir responder da forma que ela entenda. Mas imagina o seguinte, lá em 1960 a gente tinha uma popularização de sistema de unidades. A gente tinha o sistema inglês, a gente tinha o sistema americano, o sistema europeu, o sistema internacional que viria a ser criado. Tá? Só que os mais comuns naquela época eram os sistemas inglês e os europeus. Cada um utilizava o seu método de medição. Cada um tinha uma maneira específica de medir. E isso começou a causar conflitos. Por quê? Países diferentes entravam em acordo para tentar definir projetos. Pode ser projetos de pesquisa científica, pode ser projetos de engenharia, pode ser projetos de desenvolvimento. Tá? E quando você envolve projetos, tudo tem um custo. Você vai precisar trabalhar com esses custos. Esse custo, por exemplo, se você for trabalhar em uma indústria, o projeto pede para você cortar uma barra de 1 metro. Porém, o cara esqueceu. Ele não utiliza o metro como padrão. Ele vai utilizar o quê? Milímetro. Aí ele vai lá e coloca 1 milímetro, ao invés de colocar 1 metro. Perceba que vai faltar material. Eu não vou conseguir realizar o projeto por falta de material daquela barra. Porque milímetro é um submúltiplo, né, da unidade de metro. Por ser um submúltiplo, ele é menor, tá? E a gente não consegue trabalhar com o projeto. Quem fez o projeto esqueceu de colocar a unidade e quem fabrica utiliza-se a sua própria unidade. O que aconteceu? Não há comunicação coerente. Quem fez o projeto pensou em 1 metro, mas não colocou. Quem vai trabalhar com o projeto, executar aquele projeto, ele trabalha sempre em milímetros. E aí ele coloca 1 milímetro no projeto e não tem aqui aquele casamento, não tem aquela uniformidade nos projetos. Então, em várias vezes no século passado isso gerou problema. Tá? Se vocês derem uma pesquisada na engenharia principalmente. Olha só. Como que deu
a criação do sistema internacional. A gente tem que ter em mente que sempre houve um conselho de ciência, na qual ele tentava regulamentar o quê? As unidades, tentava regulamentar o incentivo à pesquisa, o incentivo ao desenvolvimento técnico-científico. Tá? Então, olha só, de certa forma, essa grande quantidade de unidades fundamentais atrapalhava o sistema de medidas. Eu tinha muita unidade, ou seja, muitos idiomas, e poucas pessoas falando esses idiomas. Já que as unidades eram diferentes em cada região, em virtude dessa divergência, tá, de unidades fundamentais, durante a 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, que era uma conferência para tentar incluir ou tentar controlar até mesmo essas unidades, deu origem ao seguinte: precisamos criar um sistema internacional padrão para que nós consigamos trabalhar e conversar em um mesmo idioma, em uma mesma unidade. Tudo bem? E aí deu início, tá, ao projeto Sistema Internacional de Unidades, mais conhecida como SI. Se você for resolver um exercício e verificar o SI, você vai ver que ele pede para você a resposta sempre na unidade padrão, sempre a resposta no Sistema Internacional, tá? Por quê? Eu vou padronizar ou eu não vou? Eu tenho várias unidades, vários idiomas. Essa diversificação, ela vai ser coerente para o meu trabalho? Ela vai ser eficaz, eficiente? Vai me ajudar de qual maneira? E aí a gente entende que grandeza fundamental, que é as grandezas na qual eu vou tentar padronizar, que é o principal material que o sistema internacional trabalha, é sempre, tá? Como por exemplo aqui, ó, o comprimento. O comprimento é sempre a unidade básica hoje com o sistema internacional. Mas na época eu tinha 1 metro, tinha 1 centímetro, tinha milímetro, tinha hectômetro, tinha 1 quilômetro. Várias unidades que eu não consigo dimensionar. Porém, existem variações, tá? Ou seja, a gente chama isso aqui de derivadas. O metro é a unidade, tá, que vai trabalhar com o comprimento. Mas existem as suas derivadas, que são o metro quadrado, tá? O metro cúbico para volume, metro quadrado é para área. Então, metro cúbico, metro volume. E com isso, eu não consigo fazer o quê? Estabelecer um padrão. Porque isso vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Ninguém mais consegue se comunicar. E aí torna-se impossível trabalhar no mesmo ambiente. O Sistema Internacional de Unidades, qual era o seu dever? A princípio, teve uma excelente ideia, criar e padronizar. Mas como que eu vou fazer isso? Qual que será o seu papel? Como vai ser dado esse papel? Então, olha só. O sistema deveria, tá, estabelecer para cada grandeza somente uma unidade. Então, as grandezas que eu tenho: metro, tá? Tenho força, tenho velocidade. E isso deve-se criar um padrão. Tá? Então, esse é o dever, à primeira vista, do sistema internacional. Criar um padrão para cada tipo de grandeza. Então, se eu falar em quilômetro por hora, eu estou falando de unidade de velocidade. Só que no Brasil, quilômetro por hora é o usual. No sistema internacional, eu tenho metro por segundo. São as duas unidades mais importantes, porque a gente mora no Brasil. Quando eu vou para os Estados Unidos, eu tenho a milha. Então, milha por hora. A milha por hora ela vai ser a unidade para velocidade lá nos Estados Unidos. Então, cada região tem a sua, que a gente chama de unidades usuais. A gente conseguiu extinguir com as unidades variantes que tinham na época? Não, mas a gente conseguiu frear, sim, reduzir a popularização de mais e mais unidades durante o meio científico, o desenvolvimento de projeto científico. E com isso a gente começou a ter o início da padronização para projetos, ou até mesmo para o desenvolvimento da ciência, tá? Como um todo. Então aqui, ó, em 1971, depois de 3 conferências, né, onde deu a ideia do SI, a gente teve, sim, as primeiras seleções, tá, de unidades básicas. Quais eram as primeiras seleções? A gente vai padronizar primeiro o metro, o quilograma,
o segundo, o ampere, o kelvin, o mol e a candela. De que maneira isso vai trabalhar para a gente? A gente vai tentar estabelecer primeiramente essas unidades. A gente vai primeiro começar com o básico e depois a gente vai passar para as demais grandezas fundamentais, ou seja, as grandezas derivadas a partir disso. Então a gente vai conseguir padronizar. Essa padronização vai ser sempre importante, porque a gente vai definir 3 tópicos. Quais são os seus tópicos? O símbolo, a unidade que representa esse símbolo e as suas derivadas, tá? Na qual vai ser aplicado as unidades suplementar, acima, tá? Que são os múltiplos, e os seus prefixos. Ou seja, o que vai trabalhar com os símbolos que representam essas unidades. Então aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Como que isso vai ficar? Olha só, o comprimento foi definido como a grandeza fundamental, que vai ser trabalhada a um primeiro momento na criação do sistema internacional. Unidade, metro, símbolo, m. Massa, quilograma, e aqui o símbolo kg. Tempo, segundo, tá? Então a unidade, o nome do tempo é o segundo e o seu símbolo é o s. Consequentemente, a gente tem aqui, ó, todas as unidades fundamentais criadas pelo sistema internacional, tá? A gente sempre tem que lembrar o nome dela, o seu símbolo e o que ela representa. Então, segundo representa o tempo, tá? Que é a grandeza fundamental. Bom, pessoal, agora a gente vai entender um pouquinho as suas aplicações no sistema internacional. Quando eu falo em física, eu preciso dizer o quê? Grandeza, elas compõem a física e é importante eu padronizar, porque se eu não padronizar, eu não consigo ter um diálogo fluente entre as pessoas que colaboram com a ciência. Na química, a mesma coisa. E hoje em dia, principalmente nos projetos de engenharia. Porque se a gente for fazer, se o Brasil e Estados Unidos forem fazer uma ponte, tá? Que forem se encontrar no meio, o Brasil começa a sua ponte, Estados Unidos começa a sua ponte. Estados Unidos está trabalhando com milha, Brasil com metro. Vai dar certo? A ponte vai conseguir se encontrar na metade certinho? Não, pode acontecer que uma ponte fique mais alta, outra mais baixa e até mesmo que elas não se encontrem, tá? Para isso, a gente tem que tentar definir sempre qual vai ser o nosso padrão, qual vão ser as unidades padrões para que a gente trabalhe, principalmente em projetos de engenharia, que a gente está servindo à sociedade. E isso é importante a gente frisar. O sistema internacional serve para nos auxiliar e não para atrapalhar. Beleza? Bom, pessoal, por hoje foi só. Deem uma lida no capítulo sobre Sistema Internacional de Unidades, 1.7 da apostila de vocês. Tentem refrisar essa videoaula. Tendo dúvidas, é só dar um replay. Até mais e aguardo vocês no próximo vídeo.